Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar falando de economia. Olha só, após figurar como a terceira inflação mais alta do mundo em 2021, o Brasil reverteu o cenário no ano passado. Mas quem traz mais informações é o nosso repórter Leonardo Félix. Com a queda do IPCA nos últimos meses, o país registrou a sexta menor inflação de 2022 entre os países do G20, grupo formado pelas principais economias do planeta e emergentes. Esse dado é de uma agência classificadora de risco de crédito, aqui do Brasil. A inflação oficial de preços do Brasil encerrou 2022 com alta de 5,79% e furou o teto da meta pelo segundo ano consecutivo, de acordo com dados divulgados pelo IBGE, o que serve como alerta segundo a consultoria responsável pelo estudo, a Austin Rating. O índice é menor que o projetado para a União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos, além de ficar abaixo do aumento da Itália e da Alemanha. Os principais fatores que contribuíram para a melhoria do cenário foram a inflação do ano anterior, os fenômenos globais, a retomada da demanda de serviços e do emprego após a reabertura da economia. De São Paulo, Leonardo Félix. E olha, ainda falando de economia, o setor de serviços ficou estável em novembro e foi o segundo mês seguido sem registro de crescimento. Depois de interromper a sequência de 5 altas e perder o patamar mais alto da história em outubro, o volume de serviços prestados no Brasil registrou estabilidade em novembro de 2022. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o resultado faz o setor, que é responsável por cerca de 70% do produto interno bruto do Brasil, ficar em um nível 10,7% acima do patamar pré-pandemia. Ainda assim, a área não recupera o recorde histórico, alcançado em setembro do ano passado. Em novembro, 3 das 5 áreas investigadas pelo IBGE recuaram, com destaque para serviços de informação e comunicação, que registrou leve queda e eliminou parte do ganho acumulado no período de julho a outubro. O segundo impacto negativo do índice veio dos outros serviços, atividades de pós-colheita e serviços financeiros auxiliares. Já o terceiro impacto foi o dos serviços prestados às famílias, como restaurantes e hotéis. O segmento de turismo ainda se encontra abaixo do patamar de fevereiro de 2020. A área de transportes teve variação positiva e exerceu a principal contribuição positiva do mês, interrompendo 2 quedas consecutivas, período em que havia acumulado uma perda de 2%. E a gente fala de política agora. Sônia Guajajara assumiu nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, o Ministério dos Povos Indígenas e Aniele Franco, o Ministério da Igualdade Racial. Sônia Guajajara assumiu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto o Ministério dos Povos Indígenas. O evento contou com a presença do presidente Lula. Foi um momento histórico. Sônia é a primeira indígena a ocupar um cargo de ministra. Na mesma solenidade, Aniele Franco assumiu o Ministério da Igualdade Racial. Em seu discurso, ela homenageou a irmã Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em março de 2018. As cerimônias de ambas, que não seriam realizadas conjuntamente, tiveram que ser remarcadas em uma só solenidade após o ataque à sede dos 3 poderes no domingo. E olha só, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura vai ajudar o governo brasileiro a recuperar o patrimônio que foi depredado por manifestantes em Brasília. A representação, melhor dizendo, da Unesco no Brasil colocou especialistas em restauração à disposição do governo federal. Eles devem trabalhar para recuperar as obras de arte, o mobiliário e os próprios prédios que foram atacados no último domingo. A agência aguarda agora a conclusão do levantamento dos danos provocados para definir, então, junto com o governo federal, quais especialistas que irão trabalhar ao lado dos técnicos brasileiros. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional deve concluir um inventário inicial ainda hoje.
E eu mudo de assunto agora para trazer as notícias internacionais. Os protestos contrários à presidente do Peru, Dina Boluarte, continuaram nesta quarta-feira. Mas um manifestante morreu e 30 ficaram feridos em Cusco, na cidade de Cusco, devido à repressão policial. O dia começou com bloqueios de estradas e velórios pelos mortos que levaram a confrontos com as forças de segurança em Juliaca, na região andina de Puno. Em meio às tensões, o Ministério Público abriu na terça-feira uma investigação por crime de genocídio contra a presidente, que impôs um toque de recolher em Puno para frear as manifestações. A região indígena Aymara é o epicentro dos protestos e fica na fronteira com a Bolívia, onde milhares foram às ruas com os caixões das vítimas mortas na segunda-feira. Boluarte era vice-presidente até 7 de dezembro, quando o Congresso destituiu Castilho depois de uma tentativa de fechar o parlamento e governar por decreto. Ele era investigado por corrupção e cumpre 18 meses de prisão preventiva determinados por um juiz sob acusações de rebelião. O governo afirma que o ex-presidente boliviano Evo Morales está ligado aos protestos, razão pela qual foi proibido de entrar no país. E pelo menos 5 pessoas morreram em um atentado na entrada do Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão, em Cabul, que é a capital do país. O ataque ocorreu enquanto uma delegação chinesa era guardada. O atentado também deixou feridos. Uma equipe da agência France Presse fazia uma entrevista no Ministério da Informação nas proximidades e o motorista que estava esperando viu um homem armado e com uma mochila passar ao seu lado antes de detonar os explosivos que levava. Os talibãs afirmam ter melhorado a segurança no Afeganistão desde que voltaram ao poder em agosto de 2021. Mas, nos últimos meses, foram registrados vários ataques, grande parte reivindicada pela base local do grupo extremista Estado Islâmico El Khorasan. E olha só, tem novidade na ciência. A Agência Espacial Americana descobriu um novo planeta que possui algumas características da Terra e pode ser habitável. Vamos conferir. Identificado como TOI 700, o novo planeta foi descoberto pelo satélite de exploração TESS da Agência Espacial Americana. Com 95% do tamanho da Terra, esse é um dos poucos planetas encontrados em zonas habitáveis, que possuem características que permitem a presença de água, viabilizando a existência de vida. Além disso, o novo planeta provavelmente é rochoso e deve completar uma órbita a cada 28 dias. Esse novo planeta é um dos poucos descobertos na zona habitável de uma estrela até agora. Em seu sistema, composto por 4 planetas, apenas 2 têm condições de ser habitável. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!